Olá, no 70º dia da guerra, estamos entrando no dia 71, o exército de Israel matou 3 reféns sequestrados no ataque terrorista de 7 de outubro, tomando-os por inimigos. Eles fugiram ou foram abandonados por seus captores e encontraram a morte no fogo amigo dos soldados que deveriam salvá-los. O principal porta-voz militar de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari, declarou que as Forças Armadas assumem a responsabilidade pelo que descreveu como um acidente trágico e tentou justificar o erro, alegando que os soldados encontraram muitos terroristas na área, inclusive homens-bomba, terroristas suicidas. A área é o bairro de Shejaia, na cidade de Gaza, um dos principais redutos do movimento de resistência islâmica, o Hamas, onde há uma grande batalha em andamento no norte da faixa de Gaza. 9 soldados israelenses foram mortos nesta batalha na terça-feira. Também há combates violentos em Jabalia, no norte, e Khan Yunis, no sul, onde os soldados israelenses lutam perto de 2 casas do líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, considerado o principal responsável pelo ataque terrorista. Pelo menos 110 soldados de Israel foram mortos na operação terrestre em Gaza, mais de 10% pelo fogo amigo, entre aspas, de seus companheiros de armas. À noite, centenas de manifestantes e parentes dos reféns marcharam por 3 horas em Tel Aviv para pressionar o governo de Israel a priorizar a libertação dos reféns. Os manifestantes gritavam: "O tempo deles está acabando, tragam-nos para casa agora. Não haverá vitória enquanto todos os reféns não estiverem livres." Os parentes dos reféns ameaçam entrar em greve de fome. A inteligência de Israel estima que ainda haja 132 reféns em poder dos terroristas, mas acredita que cerca de 20 estejam mortos. Mais de 1.200 israelenses estrangeiros foram mortos no ataque terrorista de 7 de outubro e cerca de 250 foram sequestrados. A morte dos reféns mostra que a estratégia de terra arrasada de Israel prioriza a destruição do Hamas e não a salvação dos reféns, que correm um enorme risco enquanto Israel travar uma guerra de alta intensidade. Há uma contradição entre os 2 objetivos de destruir o Hamas e resgatar os reféns. Mais de 19 mil palestinos foram mortos na faixa de Gaza desde o início da guerra, dos quais 8 mil eram menores e 6.200 mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Israel estima ter matado 7.500 milicianos, um quarto dos 30 mil homens armados do Hamas. Depois de impedir uma viagem do serviço de espionagem, do chefe do serviço de espionagem Mossad, David Barnea, ao Catar para negociar a libertação dos reféns, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu mudou de ideia e enviou Barnea para um encontro com o primeiro-ministro catarino Mohammed Ben Abdulrahman Al Thani, que deve acontecer neste fim de semana na Europa. Horas antes, uma barragem de foguetes disparados de Gaza contra Jerusalém foi disparado contra Jerusalém. Pelo menos 6 foguetes foram interceptados pelo sistema de defesa antiaérea de Israel. Um dos foguetes teria caído perto de um hospital em Ramallah, na Cisjordânia, perto de Jerusalém, onde fica a Autoridade Nacional Palestina, e o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, se encontrou na sexta-feira com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a quem os Estados Unidos querem entregar o controle de Gaza depois da guerra. Abbas pediu que os Estados Unidos pressionem Israel a liberar 275 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais, em impostos arrecadados por Israel, que o governo israelense está retendo. O líder palestino pediu um cessar-fogo imediato em Gaza, mais ajuda humanitária, o fim dos ataques a palestinos na Cisjordânia e do abuso de prisioneiros palestinos. Abbas repudiou o deslocamento forçado dos palestinos e o que chamou de anexação silenciosa da faixa de Gaza. A União Europeia e 14 países pediram de Israel medidas concretas e imediatas para conter a violência que eles consideram inaceitável dos colonos israelenses contra os palestinos na Cisjordânia,
que claramente o governo de extrema-direita de Israel pretende anexar. O governo Joe Biden quer um acordo de paz definitivo com a criação de uma pátria para o povo palestino, que incluiria a faixa de Gaza e a Cisjordânia. O governo de extrema-direita em Israel rejeita totalmente essa possibilidade, quer formar um consórcio de países árabes moderados para administrar Gaza depois da guerra. Quer excluir os palestinos do futuro governo de seu território. Nem os Estados Unidos, nem a Europa, nem os países árabes concordam com esta proposta da ultradireita israelense, que ainda não entendeu que não existe solução militar para o conflito. O ministro do Exterior da Arábia Saudita, príncipe Faisal Ben Farhan, afirmou que a Autoridade Nacional Palestina faz um trabalho excelente na Cisjordânia, pode fazer o mesmo em Gaza e é capaz de assumir a responsabilidade se for criado um Estado Nacional Palestino. A Arábia Saudita estava negociando o reconhecimento mútuo com Israel, foi interrompido pela guerra. Bombardear esse acordo que estava sendo negociado foi um dos objetivos do ataque do Hamas, porque o povo palestino ficaria isolado se todos os países árabes moderados fizessem acordo com Israel. O príncipe herdeiro ditador saudita Mohammed bin Salman quer transformar o país numa grande Dubai com o programa Arábia Saudita 2030 para preparar o país para o mundo depois pós-petróleo. As relações econômicas com Israel são importantes neste projeto. Assim, a Arábia Saudita é o país-chave para exigir de Israel a criação de uma Palestina independente. Israel abriu a passagem de fronteira em Kerem Shalom, permitindo pela primeira vez desde o início da guerra a entrada de ajuda humanitária diretamente do território de Israel para a faixa de Gaza. Até agora, os caminhões entravam exclusivamente através de Rafah, na fronteira de Gaza com o Egito. A Força Aérea de Israel bombardeou posições da milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, depois que foguetes disparados do sul do Líbano atingiram o norte de Israel. Numa advertência ao Hezbollah, o exército israelense está fazendo treinamento intensivo na região, onde, agora de manhã, soaram as sirenes e houve até uma notícia ainda não confirmada de que um avião teria invadido o espaço aéreo israelense. A Organização Israelense de Defesa dos Direitos Humanos, B'Tselem, divulgou imagens de soldados israelenses matando 2 palestinos que haviam se rendido na Cisjordânia. Numa reunião do Gabinete de Guerra de Israel, Netanyahu, o primeiro-ministro, alertou que as Forças Armadas devem estar preparadas para uma possível guerra contra a Autoridade Nacional Palestina, se ela parar de colaborar com Israel na repressão ao Hamas e atacar as forças israelenses. A notícia causou alarme e uma grande inquietação em Ramallah, sede da Autoridade Nacional Palestina. No setor árabe de Jerusalém, que é parte da Cisjordânia ocupada, soldados de Israel foram fotografados agredindo um repórter fotográfico palestino. Um cinegrafista da TV árabe Al Jazeera, do Catar, foi morto em Gaza. As empresas de transporte marítimo Maersk, da Noruega, e Hapag-Lloyd, da Alemanha, suspenderam a navegação no Mar Vermelho por causa dos ataques da milícia Houthi, apoiada pelo Irã na guerra civil do Iêmen. Na sexta-feira, 3 navios cargueiros foram alvejados no Mar Vermelho. Num desafio, os Houthis prometeram não abandonar a causa palestina, quaisquer que sejam as ameaças norte-americanas, israelenses e europeias. Os Estados Unidos relutam em bombardear os rebeldes iemenitas para evitar uma ampliação do conflito. A companhia aérea Lufthansa, a alemã Lufthansa, a suíça Swissair e a austríaca Austrian Airlines vão retomar os voos para Tel Aviv, onde fica o principal aeroporto internacional de Israel. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um orçamento militar de 886 bilhões de dólares, 4 trilhões 375 bilhões de reais. Ami Ayalon, ex-diretor do Shin Bet, Serviço Secreto Interno de Israel,
observa que a estratégia israelense de administrar o conflito com os palestinos, em vez de buscar uma solução definitiva, um acordo de paz definitivo, tomou a forma de dividir para reinar. Assim, Israel fortaleceu Hamas em detrimento da Organização para a Libertação da Palestina, que assinou os acordos de Oslo nos anos 90 com Israel, que levou à criação da Autoridade Nacional Palestina, que o governo de extrema-direita de Israel quer dissolver. Os governos de Benjamin Netanyahu erraram ao imaginar que poderiam dissuadir e controlar o Hamas. Israel responde com a força para mostrar superioridade militar, enquanto o Hamas busca o apoio do povo palestino. A ilusão de Israel e dos Estados Unidos de que poderia haver estabilidade no Oriente Médio sem resolver a questão palestina explodiu em 7 de outubro, mas Netanyahu e seus aliados extremistas ainda não entenderam. O ex-diretor do Shin Bet defende a solução com 2 países, um árabe e um judeu, convivendo lado a lado. A Yalom nota que não é um presente para os palestinos, mas a única maneira de manter a segurança de Israel sem perder a identidade como um Estado democrático judaico. No jornal inglês The Guardian, o comentarista internacional Jonathan Freedland acusou o primeiro-ministro Netanyahu de ser um homem que luta apenas por si mesmo e apela ao presidente Joe Biden para que faça pressão para derrubar o atual governo de extrema-direita, o mais extremista da história de Israel. Freedland argumenta que Netanyahu está mais preocupado com os 3 processos por corrupção, por fraude, corrupção e abuso de poder de que é alvo e que podem levá-lo para a cadeia. Netanyahu precisa do poder para continuar livre. Para manter o poder, precisa agradar a sua coalizão de extrema-direita, que inclui o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, condenado por terrorismo no passado, e Ben-Gvir distribui armas aos colonos da Cisjordânia ocupada para anexar o território e inviabilizar a criação de um país independente para o povo palestino. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, é de graça. Leia meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é a paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.